O Brasil carrega um silêncio antigo. Um fantasma ronda nossa história. Ele tem rosto, tem nome. Getúlio Dornelles Vargas, o pai da nação. Multidões o seguiam. No palanque, Vargas era mito e mártir. Soberania em carne e osso. Agosto de 1954. Manchete: tragédia. A morte que mudou o Brasil para sempre. E hoje, a bandeira trêmula. O fantasma permanece. O Brasil ainda busca redenção. No início do século XX, o Brasil era uma nação agrária governada por oligarquias. Então, um homem ascendeu para redesenhar seu destino. Getúlio Vargas não foi apenas um presidente. Ele se via como o engenheiro da alma brasileira. Chegando ao poder na Revolução de 1930, ele prometeu forjar um país novo, moderno e industrial. Sua visão era a de um Estado forte e centralizador. Para isso, implementou um projeto nacionalista, começando pela reestruturação do trabalho. A consolidação das leis do trabalho, a CLT, foi sua obra-prima social, garantindo pela primeira vez direitos como salário mínimo e férias remuneradas. Foi um pacto que deu dignidade, mas também atrelou os sindicatos ao controle estatal. Ao mesmo tempo, Vargas iniciou a industrialização de base, criando gigantes como a Companhia Siderúrgica Nacional, pilar de sua visão de soberania econômica. A engenharia de Vargas ia além da economia. Ele sabia que para construir uma nação era preciso forjar uma identidade. Usando o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, ele orquestrou uma máquina de comunicação que exaltava o Brasil. E no centro de tudo estava ele, Getúlio, o pai dos pobres. Essa imagem, cuidadosamente construída, o conectava diretamente às massas, que o viam como um protetor. Era a essência do trabalhismo, uma relação paternalista que lhe garantia imensa popularidade, mesmo enquanto governava com mão de ferro durante a ditadura do Estado Novo. Contudo, esse projeto nacionalista não nasceu em um vácuo. Desde o início, o Brasil era um caldeirão de tensões ideológicas. De um lado, a elite liberal e uma burguesia que temia a intervenção estatal. Do outro, a esquerda revolucionária, inspirada por Moscou, que via em Vargas um ditador fascista. Essa polarização explodiu em 1935, na intentona comunista, um levante armado que foi brutalmente esmagado. Vargas usou o episódio como pretexto para endurecer seu regime, e o Brasil se viu espremido entre os extremos, espelhando a disputa global entre Washington e Moscou. Vargas, um mestre do pragmatismo, jogou com ambos os lados. Flertou com a Alemanha nazista, mas acabou se aliando aos Estados Unidos na Segunda Guerra, enviando a Força Expedicionária Brasileira para lutar na Itália. O preço da aliança foi o financiamento americano para construir sua sonhada siderúrgica nacional. Era o retrato de sua política: usar as pressões externas para fortalecer seu projeto interno. Vargas tentava erguer um Brasil soberano, dono de seu destino, em meio a um turbilhão de forças internas e externas que conspiravam para ver o país de joelhos, servindo a interesses que não eram os seus. O Brasil é estruturalmente conservador. Uma nação forjada sob o signo da cruz e da espada, em uma colônia de exploração que durou séculos. Essa herança moldou uma sociedade profundamente patriarcal, cristã e hierárquica. O poder emanava do latifúndio, da figura do coronel que controlava terras e vidas. A fé católica, por sua vez, não era apenas uma religião, mas o cimento social que unia a todos sob uma mesma visão de mundo. Uma que valorizava a ordem, a tradição e a obediência em detrimento da rebelião. Por isso, as grandes ideologias europeias do século XX encontraram aqui um terreno infértil. O povo nunca se identificou com o marxismo, que parecia uma doutrina estrangeira e distante. Mas o Brasil também nunca compreendeu o liberalismo puro. A ideia de um Estado mínimo que se chocava com a tradição de um poder central forte, de um líder que protege e provê. Nesse vácuo ideológico, o país ansiava por uma síntese. Precisava de uma mão forte. Precisava de um mito. Getúlio Vargas era esse mito. Ele não era um ideólogo, era um pragmático.
um estancieiro gaúcho que soube falar diretamente ao coração do povo. Com o Estado Novo, ele centralizou o poder, mas também criou a legislação trabalhista e iniciou um ambicioso projeto de industrialização, tornando-se o pai dos pobres, uma figura paternal que distribuía benefícios de cima para baixo. Mas ao tentar unir militares, industriais e trabalhadores sob um projeto nacionalista, Getúlio se chocou com forças poderosas. Seu nacionalismo econômico, simbolizado pela campanha "O petróleo é nosso", era visto com desconfiança pelos Estados Unidos em plena Guerra Fria. O capital internacional se sentia ameaçado. Internamente, as velhas oligarquias conspiravam, usando a imprensa para pintar seu governo como corrupto. O delicado equilíbrio de poder ruiu. O mito estava encurralado. O neoliberalismo não foi apenas uma política econômica, foi uma arma cultural, um vírus psicológico. Ele matou a direita nacionalista, transformou-a em caricatura de si mesma. Defensora cega do mercado, inimiga do Estado. Era a morte do getulismo, não pelo tiro de 1954, mas pelo assassinato da ideia de nação nos anos 90. Enquanto a direita brasileira se ajoelhava ao FMI, promovendo privatizações e a desindustrialização nos anos 90, um vácuo de representação nacionalista se abria. O povo, vendo seu patrimônio ser entregue, sentia-se desamparado. Foi nesse terreno fértil de insatisfação que a esquerda ocupou o espaço. Com um discurso de oposição ferrenha ao neoliberalismo, ela mobilizou as massas e canalizou a frustração popular, apresentando-se como a nova guardiã dos interesses nacionais. Para isso, partidos como o PT, PSOL, PCdoB e PCB fizeram um movimento estratégico. Herdaram de forma ilegítima o poderoso mito getulista. Eles se apropriaram da imagem de Vargas como protetor dos trabalhadores e dos pobres, adotando sua retórica social. No entanto, essa apropriação foi uma casca sem conteúdo. O cerne do projeto de Vargas, o nacionalismo desenvolvimentista e a busca por soberania econômica, foi deliberadamente descartado em favor de uma agenda própria, que não visava a autonomia do país. Nesse processo, uma figura se destacou: Luiz Inácio Lula da Silva. Com sua história de vida, do sertão à liderança sindical, Lula encarnou o novo pai dos pobres. Ele não era apenas um político, tornou-se um mito vivo, um espelho das aspirações de milhões. Através de seu carisma e contato direto com o povo, ele reeditou a imagem do líder protetor, prometendo não apenas melhores condições de vida, mas uma redenção para os historicamente excluídos. Mas ao contrário de Vargas, o projeto liderado por Lula não buscava a soberania plena. Uma vez no poder, ficou claro que o objetivo era outro: inserir o Brasil de forma subordinada em redes internacionais, ONGs e pactos globais. A agenda nacional foi progressivamente substituída por compromissos com a governança mundial, sob influência e financiamento de fundações estrangeiras. A soberania foi redefinida como protagonismo em fóruns internacionais, um papel de bom aluno na nova ordem globalista, não de uma nação autônoma. E assim, o povo, órfão de uma direita nacionalista, projetou seus sonhos em outro mito. A carência de um projeto que colocasse o Brasil em primeiro lugar levou a nação a abraçar uma miragem. A esperança de um futuro soberano foi depositada em um líder que, embora falasse a língua do povo, conduzia o país para um caminho de dependência disfarçada. O vácuo deixado pelo abandono do nacionalismo não foi preenchido, apenas mascarado, deixando a alma do Brasil ainda em busca de seu destino. A nação, carente de um rumo, entregou seus sonhos a uma miragem, deixando a ferida da soberania perdida ainda mais exposta. O Brasil é condenado à direita. Não a direita neoliberal, vendida e colonizada, mas a direita nacionalista, varguista, militar e soberana. O neoliberalismo matou essa direita, e o cadáver serviu de palco para a ascensão da esquerda radical. Getúlio Vargas morreu com um tiro, mas quem matou a direita brasileira foi o neoliberalismo.